Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, Michele Marques aqui, uma incentivadora de pessoas, mentora de carreiras, consultora de gestão estratégica e aqui no nosso canal, ainda falando sobre gestão do tempo, hoje eu quero falar com você sobre planejamento, né? Então, para que a gente consiga organizar as nossas atividades dentro de um tempo saudável, razoável, a gente precisa planejar. E o planejamento, mesmo que nós tenhamos consciência de que nem sempre ele sai como esperado, ele nos traz uma possibilidade, ele nos permite trabalhar com flexibilidade. Porque se eu planejo, se eu consigo enxergar tudo aquilo que eu preciso entregar ou que eu quero executar, realizar em determinado período de tempo, ele também me dá uma flexibilidade para tratar outras coisas ou aquilo que pode acontecer, pode aparecer de forma inesperada, tá? Então, a intenção aqui hoje é a gente falar de alguns elementos importantes para que aconteça esse planejamento destas atividades dentro do nosso tempo de forma saudável. E aí vamos partir primeiro de uma coisa bem estrutural, né? Para que a gente fale de planejamento, a gente precisa entender o que vai cair, o que vai entrar dentro desse planejamento. Então, a gente tem uma série de informações, a gente tem uma série de dados, a gente tem uma série de demandas para realizar. E aí o que a gente faz? A gente coleta todas essas informações, todas essas necessidades, tudo que a gente precisa realizar, seja da nossa vida pessoal ou vida profissional, lembrando que a gente é único. Então, dentro dessa caixinha de informações tem tudo que a gente precisa fazer, ou coisas que nós gostaríamos de fazer, ou aquilo que a gente precisa realizar para o nosso trabalho ou para a nossa vida pessoal. Então, a gente coletou isso tudo dentro de uma caixinha, um monte de informação. Essas informações se transformam em demandas. Elas são coisas que a gente precisa realizar, que a gente precisa fazer ou delegar, mas enfim, elas estão no nosso radar como demandas, necessidades, ok? Então a gente pega essas demandas e programa essas demandas, ou agenda, quando nós temos mais de uma pessoa envolvida. Então eu vou fazer uma agenda, vou transformar isso num compromisso. Ou eu vou estruturar para me programar para realizar esta demanda, se for alguma tarefa que seja realizada somente por mim, certo? Então, eu peguei uma informação, tá tudo dentro dessa caixinha, eu fui lá e separei todas essas demandas e organizei, programei essas demandas. Aquilo que eu preciso de outras pessoas, agendei, gerei um compromisso, e aquilo que depende só de mim, eu dei uma organizada, coloquei lá em lista. Então, eu tenho uma listinha agora de demandas do que eu preciso realizar. E a gente vai para uma próxima etapa, que é priorizar o que eu vou realizar. E num outro momento nós vamos falar de técnicas de priorização, mas basicamente priorizar é entender o que eu preciso realizar logo e o que eu posso programar para realizar mais para frente. O que eu pretendo fazer segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, na próxima, né? Então, eu vou pegar essa caixinha, que tem um monte de informação. Essas informações são as minhas demandas que eu listei. Aquilo que eu preciso agendar, eu agendei. E agora, aquilo que eu preciso executar, que são tarefas que demandam a minha atenção e a minha execução, eu vou priorizar, ok? Dentro daquilo que eu entendo como o ideal de primeira, segunda, terceira, quarta tarefa, tá bem? Uma questão bem importante sobre essa priorização é essa conexão com aquilo que a gente deseja, né? O que a gente deseja entregar nesta semana. Eu gosto de fazer o meu planejamento de forma semanal, porque daí eu consigo olhar para a semana inteira e eu enxergo dentro da semana os dias que talvez eu esteja com mais coisas para realizar e dias que eu estou com coisas mais distribuídas. Uma coisa importante
que eu aprendi também ao longo do tempo, porque eu achava que dava e não dá, a gente precisa ter folgas na agenda, folgas no nosso dia. Então, se eu, por exemplo, faço mapeamento de processos, se eu fiz uma reunião de levantamento de dados com um grupo, eu sei que dependendo da complexidade daquele processo, eu posso levar talvez uma tarde inteira ou uma manhã toda ou um dia inteiro para transformar todas aquelas informações em fluxo de trabalho, para que aquilo saia mais denso, saia bem encorpado. Então eu sei que eu vou dedicar, além daquela agenda de levantamento de dados, no mínimo mais um dia inteiro para pensar sobre aquilo. E eu ainda tenho o hábito de deixar essa informação maturar. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz uma agenda, levantei dados, aí eu programei durante a semana que 1 ou 2 dias depois eu vou fazer o desenho de tudo aquilo que eu levantei e eu vou deixar aquele desenho em stand-by. Pode ser meio turno, pode ser de um dia para o outro, porque eu estou maturando a informação. E aí, quando eu volto para aquele desenho no dia seguinte ou dali 2 dias, eu consigo finalizar ele com tudo aquilo que eu consegui incorporar como conhecimento. Então, eu tenho uma noção de quanto tempo mais ou menos eu levo para concluir um fluxo de trabalho frente à sua complexidade. Então, quando eu olho para a minha semana, eu já jogo isso dentro do meu planejamento de forma a ter esse prazo que para mim é confortável. Ah, sempre dá certo? Não, né? Não vamos nos enganar, porque nem sempre dá certo. Às vezes eu não tenho esse tempo de maturação, então eu preciso levantar dados e no mesmo dia já fazer o desenho para no máximo no dia seguinte encaminhar esse fluxo de trabalho para que as pessoas avaliem. É lógico que quando eu vou olhar para a qualidade e para os meus indicadores de desempenho, eles apresentam um número de retrabalho maior. Não vou dizer, na verdade, de retrabalho, mas como eu não tive esse tempo de maturação, ele acaba indo e voltando algumas vezes, talvez uma quantidade um pouco maior, tá? Mas por que eu tô trazendo esse exemplo? É pra gente entender que a partir de uma demanda, eu conhecendo a forma como eu trabalho, eu consigo olhar para minha semana e imaginar, de forma confortável, eu consigo fazer isso em tanto tempo. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, eu consigo reorganizar. Mas para isso, eu preciso ter tempo livre na minha agenda. Então, eu não posso lotar o meu dia de trabalho das 8 às 18, porque tem interrupções no meio do caminho. Aparecem demandas que não eram esperadas. Acontecem imprevistos do teu dia a dia e de outras pessoas que podem interferir nisso. Então, sempre tenha espaços na agenda para fazer esse jogo e para flexibilizar outras demandas que podem surgir. Ah, Michele, tu consegue trabalhar sempre dentro do horário que tu planeja? Não. Tem vezes que eu me planejo para ficar com a tarde livre, por exemplo, e não consigo. Aí eu acabo entrando um pouquinho no início da tarde com algumas demandas que ficaram pendentes. Mas essa flexibilidade de agenda me dá esse conforto de saber que tudo bem se eu avançar 1 ou 2 horas, de qualquer forma eu ainda estou dentro de um tempo que para mim é um tempo saudável, é um tempo tranquilo, eu consigo me adaptar, certo? Então a gente falou de coletar informações, que está lá na nossa caixinha, de listar todas essas demandas, de agendar aquilo que envolve outras pessoas, de olhar para a nossa listinha e priorizar o que eu vou fazer primeiro, segundo, terceiro e como eu vou distribuir isso dentro da semana. Distribuir as minhas atividades dentro da semana, dentro do que eu desejo realizar, e aí eu começo a executar propriamente dito. Então eu sei o tempo que eu tenho disponível para realizar aquelas atividades, deixando alguns tempos, algumas brechinhas dentro da agenda, dentro do meu dia a dia, para lidar com essas interrupções, certo? Lembrando que para dentro dessa nossa organização também vem coisas que são de conforto ou que são de cuidado, de autocuidado. Então, se você tem consulta médica
a sua aula, enfim, tudo que você tiver deste ser, deste indivíduo, porque você é único, traga para dentro desse planejamento. Então, tenha na agenda lá os horários de aula, tenha na agenda o horário que você vai para academia ou que você faz um treino, seja onde for, coloca isso na agenda, deixa materializado que aquele espaço está reservado para você se dedicar àquele momento de autocuidado, coisas que são suas, para manter também o seu equilíbrio, né? Só executar ou realizar atividades de trabalho ou de estudo, em algum momento isso vão sobrecarregar o nosso corpo, a nossa mente, tá bem? Acho que outro ponto importante que eu anotei aqui para me lembrar de falar, que é a questão das interrupções. A gente costuma dizer que interrupções não são previstas, mas já é previsto que interrupções podem acontecer. Então, na verdade, interrupções são previstas. O que acontece é que a gente não consegue saber em que momento isso vai acontecer. Pode ser que meu dia passe limpo, possa passar maravilhoso e eu não tive nenhuma demanda extra, eu não tive nenhuma ligação, tá tudo certo, tá tudo acontecendo super bem. E pode ter dias que eu passo o dia inteiro atendendo interrupções. É uma pessoa que me liga, é um cliente novo, é alguma demanda que surgiu de urgência de alguma outra área, é um colega pedindo socorro, aconteceu alguma intercorrência na família, ou aconteceu alguma intercorrência comigo. Então, tudo isso são interrupções que a gente sabe que em algum momento pode acontecer. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Por isso, novamente, a importância de a gente ter tempo livre, de ter tempo sobrando dentro da nossa organização para fazer para manejar essas necessidades, tá? Para remanejar o que for necessário. E por isso, apesar de parecer uma coisa muito estanque, muito rotina, não gosto disso, isso me engessa, por isso que o planejamento acaba sendo importante. Ele não tá aqui para dizer para você faça isso, só isso, desta forma. Ele tá aqui para dizer para você, fique tranquilo, você consegue realizar essas atividades nesse período e você tem tempo para reorganizar se for necessário. Esse é o papel do planejamento, é te dar flexibilidade e também te ajudar a ter aquela sensação de dever cumprido, que às vezes a gente acaba não tendo. Quantas vezes você já chegou no final do dia com aquela sensação de que não fiz nada, parece que eu não fiz nada, né? Mas aí se tu tem um planejamento para ir lá dizer realizado, tá ok, concluído, ele consegue te trazer essa noção real do que foi realizado, né? E também aquela noção real dos dias que de fato a gente não conseguiu ser produtivo e tá tudo certo, tá tudo bem, tem dias que a gente procrastina mesmo e que é difícil, a gente não tá concentrado, às vezes tem problemas externos, né, ou coisas nossas mesmo que estão impactando naquela produtividade. E ok, faz parte, reprograma, replaneja, joga para outros dias da semana, joga para a semana seguinte e toca a ficha e continua executando o que tem que executar, certo? Acho, assim, para ir encerrando esse tema, planejamento, e lógico, não vai ser que num vídeo de 15, 20 minutos que a gente vai esgotar esse tema, mas um ponto que para mim é bem curioso e que durante um tempo eu briguei muito com essa palavra, que é rotina. Durante muito tempo eu dizia para mim mesmo que não, eu não dou certo, rotina é uma coisa chata, rotina prende a gente, eu não sou uma pessoa que gosta de rotina, eu gosto de coisas, né, tipo, acontecendo. E hoje eu vejo o quanto a rotina é minha amiga e o quanto eu me dou bem com ela. Como a gente é, assim, melhores amigas, né? Porque rotina não quer dizer que o meu dia vai estar engessado. A rotina me dá condições de ter tempos específicos, horários específicos para atividades que eu vou realizar todos os dias. E eu não preciso mais me preocupar com ela de novo, não preciso mais ficar pensando como eu vou fazer isto ou em que momento eu vou inserir isso. Então, existem algumas atividades dentro da minha rotina, por exemplo, a minha atividade física, a minha terapia, a minha aula,
Tudo isso já tem dia e já tem horário certo na minha agenda. Inclusive aquelas aulas que eu faço EAD, que eu faço online. Ou seja, eu não preciso estar... não tenho um dia horário combinado com o professor. Eu tenho lá um monte de aula para assistir, mas eu tenho na minha agenda o dia e o horário que eu vou fazer isso. Então eu criei uma rotina. Eu tenho o horário que eu vou para academia todos os dias. Eu tenho o horário que eu faço aulas no final do dia ou no meio do dia, enfim. E isso se caracteriza uma rotina. E nós somos super amigas, porque eu não preciso mais me preocupar com essas ações e nem ficar angustiada porque eu gostaria de estar estudando, de estudar algo e não consigo. Não, eu sei que eu vou poder fazer naquele horário que eu estabeleci para aquilo. E se porventura algum dia eu usar esse horário para fazer outras coisas, tá tudo bem. Eu sei que no dia seguinte a rotina tá ali, tá na minha agenda, ela aparece inclusive na minha agenda, esses momentos, para me ajudar a dar esse direcionamento e também fazer meu planejamento de forma mais adequado para mim, certo? E um último ponto, agora que eu me lembrei, que é em relação ao objetivo. Quando a gente inicia, quando tu vai fazer o planejamento da semana, então quando eu tô fazendo o planejamento da minha semana, geralmente eu faço ela na sexta-feira à tarde, eu já olho para a semana seguinte, tudo aquilo que eu tenho de compromissos de trabalho, em horário comercial, consultas, enfim. Quando eu olho para a semana seguinte que faço o meu planejamento, eu penso qual o objetivo da minha semana. Bom, semana que vem eu tenho alguns objetivos. Eu tenho que concluir este trabalho, eu tenho que iniciar este levantamento de dados e eu tenho que... eu quero ir visitar a minha amiga X, porque faz tempo que eu não vejo ela. Então eu tenho alguns objetivos, são desejos, são coisas que eu quero realizar semana que vem. E o meu planejamento, ele também parte disso. Bom, para que eu consiga atingir esse objetivo, o que eu preciso fazer? E aí eu tenho lá algumas pequenas metas que são demandas, né? Que são as ações que eu vou realizar para atingir aquele objetivo da minha semana. Mas não tenha muitos objetivos na semana. Tenha objetivos pontuais, olhando para a semana e pensa numa meta SMART mesmo. É específico, eu sei o que é, né? Eu consigo medir, é palpável saber se eu realizei ou não realizei, tá? É possível de atingir em uma semana, não tô fazendo nada mirabolante, que eu sei que uma semana talvez não dê, então ela é atingível em uma semana. Ela é relevante para mim, ela tem um significado para mim, então eu sei que eu vou me dedicar da melhor forma possível para que ela aconteça. E de tempo, qual é o tempo? Quando eu vou fazer, o que eu vou fazer e o tempo que eu vou dedicar para isso. Então, esse modelinho SMART ajuda a gente também a fazer um planejamento mais estruturado para a nossa semana. Se você não faz nenhum tipo de planejamento, começa fazendo o planejamento do dia seguinte. Bom, então tá, vou olhar para o meu dia de amanhã, vou listar todas as minhas atividades e vou priorizar. Vou fazer essa primeiro, segundo, terceiro. O meu objetivo do dia é concluir essas 3 atividades. O que eu consegui fazer para além disso, maravilhoso. Mas fechei as 3, é o meu objetivo. Objetivo concluído, o planejamento foi um sucesso. Tá bem? Espero ter contribuído com vocês, espero ter ajudado aqui com essas pequenas dicas, assim. Se tiverem dúvidas, mandem. Curtam e compartilhem também este vídeo com as pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar deste conteúdo. E no próximo encontro a gente vai falar sobre foco, certo? Beijos!